O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, capítulo 5, página 93. Manifestações físicas espontâneas, ruído, barulhos e perturbações, arremesso de objetos, fenômeno de transporte, dissertação de um espírito sobre fenômeno de transporte. Item 82. Os fenômenos sobre os quais falamos até agora são provocados pelos participantes. Entretanto, algumas vezes, eles podem ocorrer de maneira espontânea, sem a intervenção da vontade dos participantes e até mesmo contra a vontade deles. Quando isso ocorre, essas manifestações tornam-se muito inconvenientes e, por isso mesmo, indesejáveis. Decididamente, essas manifestações espontâneas excluem o pensamento de que elas possam ser um efeito da imaginação superexcitada pelas ideias espíritas, uma vez que elas ocorrem entre pessoas que nunca ouviram falar dessas manifestações, e num momento em que elas não esperam. Esses fenômenos, a que poderíamos chamar de espiritismo prático natural, são muito importantes porque não permitem a suspeita de cumplicidade dos que estão presentes. Por isso mesmo, recomendamos às pessoas que se ocupam com os fatos espíritas que registrem todos os fenômenos desse gênero, de que tiverem conhecimento, sobretudo, pela verificação cuidadosa da sua realidade, mediante um estudo detalhado das circunstâncias em que eles ocorreram, a fim de que não sejam joguetes de uma ilusão ou de uma mistificação. Ruídos, barulhos e perturbações. Item 83. De todas as manifestações espíritas, as mais comuns e frequentes são os ruídos e as pancadas. É principalmente sob esse aspecto que se deve ter o maior cuidado quanto à ilusão, porque existe uma infinidade de causas naturais que podem ser produzidas, que podem produzi-los. O vento que assobia, ou que agita um objeto, um corpo que se move por si mesmo sem que ninguém perceba, um efeito acústico, um animal oculto, um inseto e assim por diante. Até mesmo brincadeiras de mau gosto. Aliás, os ruídos espíritas apresentam características inconfundíveis, que revelam uma intensidade e um timbre muito variados, tornando-os facilmente reconhecíveis. Isso não permite que eles sejam confundidos com os estalidos da madeira, com o crepitar do fogo ou com o tic-tac monótono de um relógio de pêndulo. São pancadas secas, às vezes surdas, fracas e leves, às vezes claras e distintas, outras vezes barulhentas, que mudam de lugar e se repetem sem nenhuma regularidade mecânica. De todos os meios de controle, o mais eficaz, aquele que não pode deixar dúvida quanto à origem da manifestação, é a obediência do fenômeno à vontade de quem o observa. Se as pancadas forem ouvidas no lugar que indicarmos, se responderem ao nosso pensamento pelo número de batidas solicitadas, aumentando ou diminuindo a sua intensidade, é preciso reconhecer nos fenômenos uma causa inteligente, embora a falta de obediência nem sempre constitua uma prova. Em contrário. Item 84. Vamos admitir que após uma constatação minuciosa, se adquira a certeza de que os ruídos ou outros efeitos quaisquer são manifestações reais. Será racional ter medo dessas manifestações? Seguramente que não, porque em nenhum caso elas representam qualquer perigo. Apenas as pessoas que acreditam que essas manifestações são obra do diabo podem ser afetadas de um modo prejudicial, como acontece com as crianças, e quem atemorizamos com o lobisomem ou com o bicho-papão. É preciso convir que, em certas circunstâncias, essas manifestações adquirem proporções desagradáveis, tanto pelo fato em si, quanto pela repetição com que acontecem, pois provocam naqueles que as experimentam o desejo muito natural de se verem livres delas. Cabe aqui uma explicação a esse respeito.
Item 85. Dissemos que as manifestações físicas têm por objetivo chamar a nossa atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma força superior à do homem. Também dissemos que os espíritos elevados não se ocupam com esse tipo de manifestações. Servem-se dos espíritos inferiores para produzi-las, assim como os homens servem-se de trabalhadores específicos para realizar as tarefas mais pesadas. Uma vez atingido o objetivo, ou seja, chamar a atenção das pessoas, a manifestação material cessa, porque já não é mais necessária. Um ou dois exemplos tornarão a questão mais compreensível. Item 86. Há muitos anos, quando iniciava meus estudos sobre o Espiritismo, trabalhando certa noite nesse assunto, ouvi pancadas que soaram ao meu redor durante 4 horas consecutivas. Era a primeira vez que um fato semelhante me acontecia. Constatei que não havia nenhuma causa acidental, mas naquele momento foi só o que pude saber. Naquela época, eu tinha contatos frequentes com um excelente médium escrevente. No dia seguinte, perguntei ao espírito que se comunicava por seu intermédio qual a causa daquelas pancadas. Ele me respondeu: era o seu espírito familiar que desejava falar com você. E o que ele queria me dizer? Resposta: pode perguntar diretamente a ele, porque ele está aqui. Interroguei-o e ele se identificou com um nome fictício. Soube depois por outros espíritos que ele pertence a uma ordem muito elevada e que desempenhou na Terra um papel muito importante. Apontou erros no meu trabalho, indicando-me as linhas onde se encontravam. Deu-me conselhos úteis e sábios e disse que estaria sempre comigo e que atenderia ao meu chamado todas as vezes que eu quisesse interrogá-lo. De fato, a partir de então, esse espírito nunca mais me abandonou. Deu-me inúmeras provas de grande superioridade e sua intervenção bondosa e eficaz muito me ajudou, tanto nos assuntos da vida material quanto nas questões metafísicas. Depois da nossa primeira conversa, as pancadas cessaram. Mas o que ele desejava realmente? Estabelecer comunicação regular comigo, e para isso precisava me avisar. Feita a advertência, explicada a razão e estabelecidas as relações regulares, as pancadas não tinham mais sentido. Tornaram-se inúteis, tanto que cessaram. Não se toca mais o tambor para acordar os soldados, quando eles já se levantaram. Um fato semelhante aconteceu com um amigo nosso. Havia algum tempo que ele ouvia ruídos diversos em seu quarto, que já se tornavam por demais cansativos. Tendo a oportunidade de interrogar o espírito de seu pai, por um médium escrevente, soube o que os espíritos queriam dele, fez o que foi recomendado e os ruídos cessaram. É fácil compreender que as pessoas que têm meio regular e fácil de se comunicar com os espíritos não necessitem de manifestações por pancadas. Observações. Esse espírito, de fato, a partir então desse espírito, nunca mais me abandonou. O espírito a que Kardec se refere é o espírito da verdade. Um relato mais extenso sobre esse fato pode ser encontrado em obras póstumas. Segunda parte. Comunicação de 25 de março de 1856, sob o título Meu Guia Espiritual. Kardec informa que o espírito jamais o abandonou, o que põe por terra a teoria errônea que se lançou no meio espírita, de que o espírito da verdade deixou a terra depois de ter escrito o livro dos espíritos. Ao contrário, toda a codificação e todos os trabalhos de Kardec foram orientados por ele. Comentário de Herculano Pires. Metafísica. A palavra metafísica significa além do físico, além da matéria. Meta, além. Física, matéria. Pode ser definida como a parte da filosofia que estuda a essência dos seres e das coisas.
conhecimento das causas primárias, tudo aquilo que se manifesta de maneira sobrenatural. Item 87. As manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e pancadas. Às vezes, degeneram em grande barulheira e perturbações. Móveis e objetos são revirados. Projéteis de todos os tipos são atirados, de fora do ambiente para dentro. Portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis. Vidraças são quebradas, e tudo isso não pode ser visto como uma simples ilusão. Muitas vezes, essa desordem no ambiente realmente acontece. Outras vezes, a desordem é apenas aparente. As pessoas ouvem, em um aposento vizinho, ruído de louça que cai e se quebra com um estrondo, pedaços de lenha que rolam pelo assoalho. E quando correm para verificar o que aconteceu, encontram tudo calmo e em ordem. Entretanto, quando se retiram do local, o tumulto recomeça. Item 88. Manifestações desse tipo não são raras nem novas. E existem muitas crônicas locais que contam histórias semelhantes. Muitas vezes, o medo exagerado, os fatos que, passados de boca em boca, assumem proporções altamente ridículas. Com o auxílio da superstição, as casas onde esses fatos ocorrem foram consideradas como assombradas pelo diabo. Daí surgiram todos os contos maravilhosos ou terríveis de fantasmas ou almas do outro mundo. As pessoas sem moral não deixaram escapar essa bela oportunidade de explorar a credulidade em benefício próprio. É fácil compreender o desconforto que fatos dessa espécie, ainda que enquadrados na realidade, podem produzir em mentes fracas e predispostas pela educação a alimentar ideias supersticiosas. O meio mais seguro de evitar os inconvenientes que essas manifestações podem causar é fazer com que as pessoas conheçam a sua origem, uma vez que não podemos impedir que elas aconteçam. As coisas mais simples tornam-se assustadoras quando desconhecemos a sua causa. Assim que todos estiverem familiarizados com os espíritos e quando as pessoas a quem elas se manifestam deixar de acreditar que existe uma legião de demônios a persegui-las, o medo de espíritos desaparecerá. A narrativa de vários fatos autênticos desse gênero pode ser encontrada na Revista Espírita. Entre outras histórias, podemos destacar a do espírito batedor de Bergzemer, cujas brincadeiras duraram mais de 8 anos. Números de maio, junho e julho de 1858. A de Besdorf, agosto de 1858. A do padeiro das Grandes Vents, perto do Dieppe, março de 1860. A de Desnoyers, em Paris, agosto de 1860. A do espírito Castelnauder, sob o título História de um Danado, fevereiro de 1860. A do fabricante de São Petersburgo, abril de 1860, e muitas outras. Observação. Espírito batedor. São aqueles que se manifestam através de pancadas e ruídos de todas as espécies. Item 89. Muitas vezes, os fatos dessa natureza assumem o caráter de uma verdadeira perseguição. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que todas as manhãs, durante vários anos, encontravam suas roupas espalhadas pela casa, escondidas no forro, rasgadas e cortadas em pedaços, mesmo tomando a precaução de guardá-las à chave. Muitas pessoas já deitadas e preparando-se para dormir, embora completamente acordadas, viram suas cortinas se agitarem, suas cobertas e travesseiros serem arrancados com violência e atirados para fora do leito. Esses fatos são muito mais frequentes do que se pensa. Entretanto, suas vítimas raramente se atrevem a falar do assunto pelo medo de serem ridicularizadas. Tomamos conhecimento de que, por causa desses fenômenos, algumas pessoas foram tratadas como se estivessem com alucinações e submetidas ao mesmo tratamento dispensado aos alienados mentais, o que as deixou realmente loucas. A medicina é incapaz de compreender esses fatos, porque admite apenas o elemento material entre as causas que os determinam. Daí a razão dos erros tão frequentes e funestos
que comete. Um dia, a história descreverá alguns tratamentos que eram ministrados no século XIX, assim como se descrevem hoje alguns procedimentos de cura que eram utilizados na Idade Média. Admitimos perfeitamente que alguns casos são de obras de malícia ou da maldade humana, mas se depois de tudo averiguado, ficar comprovado que esses fatos não são produzidos pela ação do homem, torna-se necessário admitir que uns vão dizer que é obra do diabo e outros, como nós, que é obra dos espíritos. Mas de que espíritos? Item 90. Item 90. Os espíritos superiores, assim como os homens sérios, não se divertem provocando confusões. Seguidamente evocamos os espíritos batedores para lhes perguntar por que perturbam dessa maneira a tranquilidade das pessoas. A maior parte deles quer apenas se divertir. São espíritos mais levianos do que maus. Riem dos sustos que causam nas outras pessoas e das buscas inúteis que realizamos para descobrir a causa do tumulto. Com frequência, apegam-se a um indivíduo e o perseguem por toda parte, apenas pelo prazer de atormentá-lo. Outras vezes, apegam-se a um lugar por mero capricho, mas também agem por vingança, como teremos a oportunidade de verificar. Em alguns casos, a intenção dos espíritos é mais louvável, pois querem chamar a atenção de certas pessoas para se comunicarem com elas, seja para lhes dar um aviso útil, seja para pedir alguma coisa para si mesmos. Muitos pedem preces, outros solicitam a realização em seu nome de um desejo que não puderam cumprir. Outros, enfim, querem reparar uma ação má praticada durante a vida, no interesse do seu próprio sossego. Em geral, é um erro ter medo desses espíritos. Às vezes, a presença deles pode ser inoportuna, mas não é perigosa. É compreensível que todos queiram se ver livres da situação, mas geralmente as pessoas fazem o contrário do que deveriam fazer. Como os espíritos que se divertem, quanto mais a situação for levada a sério, mais eles persistem em incomodar. Assim como fazem as crianças travessas que assustam os medrosos e atormentam aqueles que se impacientam com elas. Se todos tomassem a sábia decisão de rir de suas más ações, eles acabariam por se cansar e ficar quietos. Conhecemos uma pessoa que, longe de se irritar, incentivava-os a fazerem mais e mais coisas, de tal modo que, ao cabo de poucos dias, eles se afastaram. Mas, conforme já dissemos, existem alguns espíritos que procedem assim por motivos mais sérios. Por isso é sempre bom saber o que eles desejam. Se pedem alguma coisa, fiquem certos de que, uma vez atendido o seu pedido, eles se retiram. A melhor maneira de saber o que eles querem é evocar o espírito por meio de um bom médium escrevente. Pelas suas respostas, é possível ver de imediato com quem estamos lidando e agir de forma adequada. Se for um espírito infeliz, a caridade manda que o tratemos com o respeito que ele merece. Se for um espírito que gosta de brincadeira de mau gosto, podemos tratá-lo sem qualquer cerimônia. Se for um malvado, devemos pedir a Deus que o torne melhor. Qualquer que seja o caso, a prece nunca deixa de dar um bom resultado. Entretanto, as fórmulas utilizadas para exorcizá-los os fazem rir, pois eles não dão a essa fórmula menor importância. Quando se entra em comunicação com eles, é preciso sempre desconfiar dos adjetivos ridículos ou apavorantes, que algumas vezes eles dão a si mesmos, para se divertirem com a credulidade dos assistentes. No capítulo 9, Lugares Assombrados, e no capítulo 23, Obsessões, voltaremos a tratar desse assunto com mais detalhe, bem como razões que tornam as preces e os exorcismos ineficazes em muitos casos. Item 91. Esses fenômenos, embora produzidos por espíritos inferiores,
muitas vezes são provocados por espíritos de uma ordem mais elevada, com o objetivo de demonstrar a existência de seres incorpóreos e de um poder superior ao do homem. Incorpóreos. Qualquer palavra que você ouvir aqui e não saiba o resultado, deixe escrito aqui nos comentários, que eu posso olhar nesse dicionário espírita. Incorpóreos. Bom, incorpóreos é o mesmo que incorporação? Um dos tipos de obsessão? Escreve aí para mim se você sabe, tá? Neste caso, a subjugação, o espírito não pode ser propriamente incorporado pelo fato de ser impossível dois espíritos no mesmo corpo. Porém, o espírito pode ter a liberdade de movimentar por completo a mente e o corpo do médium ou obsediado. A incorporação propriamente dita inexistente, o que há são obsessões na forma simples como fascinação e subjugação, conforme estudo sistematizado da doutrina espírita. ESDE, Allan Kardec. A repercussão que esses fenômenos alcançam e o próprio temor que eles causam chamam a atenção e acabam por abrir os olhos daqueles que são mais incrédulos. Para aqueles que não acreditam, é mais fácil considerar esses fenômenos como sendo um produto da imaginação. Explicação muito cômoda e que dispensa a busca de outras. Entretanto, quando os objetos são espalhados por toda parte, ou são arremessados contra a cabeça de alguém, seria necessário ter uma imaginação muito complacente para aceitar que tais coisas são frutos de uma ilusão, quando na verdade não o são. Se alguma coisa acontece, é preciso que exista necessariamente uma causa. Se após uma observação feita com frieza e com muita calma, ficar comprovado que essa manifestação independe da vontade humana, que ela não está vinculada a qualquer causa material, que ela apresenta sinais videntes de inteligência e de livre vontade, o que constitui o seu traço mais característico, somos forçados a atribuí-la a uma inteligência oculta, que se encontra fora do plano físico. Mas, quem são esses seres misteriosos? É o que os estudos espíritas nos ensinam de modo muito claro, graças aos meios que disponibilizam para que possamos nos comunicar com eles. Além disso, os estudos espíritas também nos ensinam a distinguir o que é real do que é falso ou exagerado, principalmente nos fenômenos em que não tivemos a oportunidade de estar presentes. Quando um fenômeno estranho se produz, tal como um ruído, um movimento, ou mesmo uma aparição, o primeiro pensamento que devemos ter é o de que sua causa é natural. Porque isso é o mais provável. Assim, é preciso procurar essa causa com muito cuidado e só admitir a intervenção dos espíritos depois de uma investigação bem feita. Esse é o meio mais seguro de evitarmos qualquer ilusão. Aquele que, sem estar próximo de ninguém, recebe uma bofetada, uma paulada nas costas, como já aconteceu, ver a história de um danado na Revista Espírita de fevereiro de 1860, não pode duvidar da presença de um ser invisível. Devemos nos acautelar, não somente das narrativas que contenham exageros, como também das nossas próprias impressões, criações mentais, para não atribuirmos uma origem oculta a tudo aquilo que não podemos compreender. Existe uma infinidade de causas muito simples e muito naturais que podem produzir efeitos aparentemente estranhos à primeira vista. Portanto, não seria racional ver por toda parte espíritos ocupados em derrubar móveis, quebrar louças, provocar todos esses distúrbios domésticos, quando mais razoável é atribuí-lo ao descuido de seus moradores. Item 92. A explicação que foi dada ao movimento dos corpos inertes
se aplica naturalmente a todas as manifestações espontâneas que acabamos de ver. Os ruídos, embora mais fortes do que as pancadas na mesa, têm a mesma causa. A força que é utilizada para levantar um objeto é a mesma que é utilizada para derrubar ou deslocar esse objeto. Existe aqui uma circunstância que apoia essa teoria. Podemos perguntar onde se encontra o médium nesses casos. Os espíritos nos disseram que quando ocorrem manifestações espontâneas, sempre existe alguém cuja mediunidade é usada sem o seu conhecimento. É por isso que as manifestações espontâneas raramente acontecem em lugares isolados. Elas acontecem geralmente em casas habitadas e na presença de algumas pessoas que exercem, sem terem consciência disso, a influência necessária para que a manifestação ocorra. Essas pessoas são verdadeiros médiums que ignoram a faculdade que possuem, e por isso mesmo as chamamos de médiums naturais. Elas estão para os outros médios, assim como os sonâmbulos naturais, estão para os sonâmbulos magnéticos. Os sonâmbulos naturais, assim como os médiums naturais, também são dignos da nossa observação. Item 93. Na maioria das vezes, a participação voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de aptidão especial para a produção desses fenômenos parece ser necessária, mesmo quando o espírito parece agir sozinho. Mas, mesmo nesses casos, o espírito pode retirar o fluido animalizado de uma pessoa que não está presente na reunião. Isso explica porque os espíritos que nos rodeiam incessantemente não produzem perturbações a todo instante. Primeiro, é preciso que o espírito queira se manifestar. É preciso que ele tenha um objetivo, um motivo, porque sem isso ele nada faz. Depois, é preciso que ele encontre, no local em que pretende agir, alguém capaz de ajudá-lo. Coincidência que só raramente ocorre. Mas, se a pessoa capaz de ajudá-lo aparecer inesperadamente no local, ele pode se aproveitar dela. Entretanto, apesar do conjunto de circunstâncias favoráveis, o espírito pode se ver impedido de agir por uma vontade superior, que não permite que ele se manifeste como gostaria. É possível também que apenas lhe seja permitido atuar dentro de certos limites. E se essas manifestações forem julgadas úteis, seja utilizando-as como um meio para convencer os incrédulos, seja como uma prova para a pessoa que as suporta. Arremessos de objetos. Item 94. Citaremos a esse respeito apenas o diálogo que tivemos com o espírito de São Luís sobre os fatos que se passaram em junho de 1860 na rua de Noyers, em Paris. Detalhes mais específicos encontram-se na Revista Espírita do mês de agosto de 1860. Pergunta ao espírito de São Luís: o senhor pode nos dizer se os fatos que dizem ter ocorrido na rua de Noyers são reais? Quanto à possibilidade de eles terem ocorrido, não temos dúvida. Sim, esses fatos são reais, mas a imaginação dos homens os exagerou, seja por medo, seja por ironia. Mas, repito, são reais. Essas manifestações são provocadas por um espírito que se diverte um pouco à custa dos moradores do lugar. Segunda pergunta: existe na casa alguma pessoa que seja a causa das manifestações? Resposta: essas manifestações são quase sempre provocadas pela presença de alguém que mora no local onde elas acontecem. Nesse caso, o espírito perturbador não gosta do morador da casa e procura lhe fazer maldades para ver se ele se muda. Pergunta 3. Entre os moradores da casa, existe alguém que seja a causa desses fenômenos por efeito de uma influência mediúnica, espontânea, involuntária? Resposta: sim, isso é necessário, caso contrário, as manifestações não podem ocorrer.
Um espírito habita um lugar de sua predileção. Conserva-se inativo enquanto ali não aparece uma pessoa que possa lhe ser útil. Quando essa pessoa aparece, ele se diverte o quanto pode. Pergunta 4. É indispensável a presença dessa pessoa no próprio local das manifestações? Resposta. Esse é o caso mais comum, e é o que ocorre no caso em questão. Por isso que eu disse que sem a presença dessa pessoa, as manifestações não podem ocorrer, mas não quis generalizar. Existem casos em que a presença no local não é necessária. Pergunta 5. Os espíritos que se manifestam arremessando objetos são de uma ordem inferior? Podemos afirmar que a pessoa que lhe serve de auxiliar tem alguma afinidade com seres dessa natureza? Resposta. Não necessariamente, porque essa aptidão provém de uma disposição física do seu organismo. Entretanto, quase sempre indica uma tendência material que seria melhor não possuir, pois quanto mais elevada moralmente é a pessoa, mais ela atrai para si os bons espíritos, que necessariamente afastam os maus. Pergunta 6. De onde vêm os objetos que o espírito arremessa? Resposta. Na maioria das vezes, esses objetos são apanhados no próprio lugar do fenômeno ou na vizinhança. Uma força que sai do espírito os arremessa no espaço e eles caem no lugar que o espírito esteja. Pergunta 7. Uma vez que as manifestações espontâneas são permitidas e até mesmo provocadas com a finalidade de convencer os homens, parece-nos que se alguns incrédulos fossem a seu alvo, eles seriam forçados a render a evidência. Algumas vezes, eles se queixam de não haverem tido a oportunidade de testemunhar fatos indiscutíveis. Não depende dos espíritos dar-lhes uma prova evidente? Resposta. Os ateus e os materialistas não testemunham a todo instante os efeitos do poder de Deus e do pensamento? Porém, isso não os impede de negar a existência de Deus e a existência da alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Os fariseus, que lhe diziam, Mestre, faz com que nós possamos ver algum prodígio. Não se parecem com os que hoje pedem aos espíritos para que eles realizem algumas manifestações? Se eles não se convertem com as maravilhas da criação, não vão se converter também pelo aparecimento de um espírito, mesmo que do modo mais evidente, pois seu orgulho os transforma em cavalos indisciplinados, que não querem andar. Se os incrédulos procurarem ver as manifestações de boa-fé, oportunidades não lhe faltarão. É por isso que Deus não julga conveniente fazer o que eles mais do que faz por aqueles que procuram se instruir com sinceridade. Deus apenas recompensa aos homens de boa vontade. A incredulidade de alguns não impede que a vontade de Deus se realize, assim como não está impedindo a expansão da doutrina. Os seguidores do Espiritismo não devem se inquietar com a oposição que lhe fazem. Essa oposição é para a doutrina o que a sombra é para a pintura de uma tela. Apenas lhe aumenta o realce. Que mérito teriam os incrédulos se fossem convencidos pela força? Deus lhes deixa toda a responsabilidade por teimosia. E essa responsabilidade é mais terrível do que vocês imaginam. Bem-aventurados aqueles que acreditam sem ter visto, disse Jesus, porque esses não duvidam do poder de Deus. Pergunta 8. Seria útil evocar o espírito que causou essas perturbações na Rua des Noyers para lhe pedirmos algumas explicações? Se quiser, pode evocá-lo, mas trata-se de um espírito inferior, que apenas dará respostas insignificantes. Pergunta 95. Item 95. Diálogo com o espírito perturbador da Rua des Noyers. Primeira pergunta, evocação. Por que chamou? Por acaso quer receber algumas pedradas? Seria um salve-se quem puder, apesar do seu ar de valentia.
Ainda que você atirasse pedras aqui, isso não nos amedrontaria. Se puder, pode nos atirar algumas. Aqui talvez não possa. Você tem um guardião que lhe protege. 3. Havia alguém que lhe auxiliava nas malvadas que você cometia contra os moradores da casa na rua des Noyers? Resposta: certamente. Encontrei um bom instrumento e nenhum espírito instruído, sábio ou virtuoso para me impedir. Sou alegre e às vezes gosto de me divertir. Pergunta 4. Quem foi a pessoa que lhe serviu de instrumento? Uma criada? Pergunta 5. Ela lhe auxiliava sem saber? Resposta: oh, sim, pobre moça, era a mais assustada. Pergunta 6. Você agia com algum propósito hostil? Resposta: não, eu não agia com nenhum propósito hostil, mas os homens que se apoderam de tudo vão usar o fato em seu favor. Pergunta 7. O que você quer dizer com isso? Não lhe compreendemos. Resposta: eu procurava apenas me divertir, mas o senhor estudar o caso terá um fato a mais para provar que nós existimos. Pergunta 8. Você disse que não tinha nenhum objetivo hostil e, no entanto, quebrou todas as vidraças do apartamento, causando um prejuízo real. Resposta: isso é um detalhe. Pergunta 9. Onde você foi buscar os objetos que arremessava? Resposta: eram objetos comuns. Eu os pegava no pátio e nos jardins vizinhos. Pergunta 10. Você os encontrou todos ou teve que fabricar algum? Ver o capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Resposta: eu não criei nada, nada compus. Pergunta 11. Se você não os tivesse encontrado, poderia fabricá-los? Resposta: teria sido mais difícil, mas, em último caso, a gente mistura os materiais e faz qualquer coisa. Pergunta 12. Você pode nos contar como fazia para atirar os objetos? Resposta: isso é mais difícil de explicar. Fui auxiliado pela natureza elétrica daquela moça, que se juntou à minha, que é menos material. Assim, nós pudemos transportar vários objetos. Pergunta 13. Penso que gostaria de nos dar algumas informações a seu respeito. Faz muito tempo que você desencarnou? Resposta: sim, faz muito tempo, mais de 50 anos. Pergunta 14. O que você fazia quando era vivo? Resposta: fazia pouca coisa de bom. Eu catava bugiganga neste bairro e às vezes me diziam tolice, só porque eu gostava muito do licor vermelho do bom velho Noé. Por isso eu queria colocar todos ali para fora. Pergunta 15. Você foi mesmo de boa vontade? Quem respondeu as nossas perguntas? Resposta: eu tenho um instrutor. Pergunta 16. Quem é o instrutor? O seu bom rei Luís? Comentário de Kardec. Esta última pergunta foi motivada pela natureza de certas respostas, que parecem estar além da capacidade do espírito, tanto pelo conteúdo das ideias, quanto pela forma de linguagem utilizada. Não há nada de estranho no fato de ele ter sido ajudado por um espírito mais esclarecido, que aproveitou a ocasião para nos instruir. Isso é um fato comum. Entretanto, uma particularidade notável nesse caso é que a influência do outro espírito se refletiu até na caligrafia, nas respostas em que o espírito mais esclarecido interveio. A caligrafia é mais regular e mais corrente. A do espírito tropeiro é angulosa, grosseira, irregular, muitas vezes pouco legível, revelando um caráter muito diferente. Pergunta 17. O que você faz agora? Pensa no futuro? Não me preocupo com o futuro e ando por aí sem destino. Pensam tão pouco em mim na terra que ninguém reza por mim. Como ninguém me ajuda, eu também não trabalho. Comentário de Kardec. Veremos mais adiante como se pode contribuir para o progresso e o alívio dos espíritos inferiores, através da prece e dos conselhos. Pergunta 18. Como você se chamava quando era vivo? Jeanette. Pergunta 19. Muito bem, Jeanette. Vamos rezar por você. A nossa evocação lhe trouxe prazer ou lhe contrariou?
Resposta: senti um prazer porque vocês são gente boa, são alegres, embora um pouco austeros. Pouco importa. Você me escutou? Estou contente. Fenômeno de transporte. Item 96. O fenômeno de transporte apenas difere daqueles que tratamos antes, pela intenção bondosa do espírito que o produz, pela natureza dos objetos quase sempre graciosos e pela maneira carinhosa e muitas vezes delicada com que são trazidos. O fenômeno consciente no transporte espontâneo de objetos inexistentes no local onde estão os observadores. Quase sempre são flores, algumas vezes frutos, doces, joias, etc. Esse fenômeno é um dos que mais prestam à imitação e é por isso que precisamos estar prevenidos contra a trapaça. Item 97. Sabemos até onde pode ir a arte do ilusionismo em se tratando de experiências desse tipo. Mesmo sem estar diante de um profissional do ramo, poderemos ser facilmente enganados por uma manobra hábil e interesseira. A melhor de todas as garantias está no caráter, na honestidade notória, no absoluto desinteresse das pessoas que obtêm tais efeitos. Em segundo lugar, vem o exame atento de todas as circunstâncias nas quais os fatos se produzem. Por fim, no conhecimento esclarecido do Espiritismo, único meio que possuímos para descobrir se existe alguma coisa de suspeito. Item 98. A teoria do fenômeno dos transportes e das manifestações físicas em geral foi resumida de maneira notável na seguinte dissertação, feita por um espírito, cuja comunicação trazem a marca incontestável da profundidade e da lógica com que ele analisa as questões. O nome desse espírito é Erasto, discípulo de São Paulo, e é o espírito protetor do médium que lhe serve de intérprete. Muitas outras comunicações desse espírito aparecerão no curso desta obra. Para a obtenção dos fenômenos de transporte, é indispensável a presença de médiums a que chamarei de sensitivos, ou seja, médiuns dotados do mais alto grau das faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade. O sistema nervoso desses médiuns, facilmente excitável, por meio de certas vibrações, projeta ao seu redor uma enorme quantidade de fluido animalizado, ectoplasma, que lhes é próprio. As pessoas impressionáveis, aquelas cujos nervos vibram diante da menor emoção, da mais leve sensação, as que deixam sensibilizar pela influência moral ou física, interna ou externa, são as mais aptas a se tornarem excelentes médiums de efeitos físicos, de tangibilidade e de transporte. O sistema nervoso dessas pessoas as capacita para a produção desses diversos fenômenos, em função de elas serem quase que inteiramente desprovidas do envoltório refratário que isola o sistema nervoso e, na maioria dos encarnados. Assim como uma pessoa dessa natureza e cujas demais faculdades não sejam contrárias à mediunidade, facilmente se obtém os fenômenos de tangibilidade, as pancadas nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes e até a suspensão no espaço da matéria inerte mais pesada. Esses resultados são obtidos com mais facilidade se, em vez de um só médium, tivermos vários outros, igualmente bem dotados. Existe uma distância muito grande entre a obtenção dos outros fenômenos e a obtenção do fenômeno de transporte. No caso do transporte, o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, pois ele pode utilizar apenas um médium, ou seja, é impossível a participação simultânea de vários médiums na produção do fenômeno de transporte.
Acontece mesmo o contrário, ou seja, a presença de algumas pessoas antipáticas ao espírito que vai operar o transporte pode entravar radicalmente a sua ação. Além desses motivos, que como se vê são importantes, acrescenta-se ainda o fato de que os transportes requerem maior concentração e, ao mesmo tempo, maior difusão de certos fluidos, que somente podem ser obtidos com médiums muito bem dotados, ou seja, com aqueles cujo aparelho eletromediúnico ofereça as melhores condições. Em geral, os fenômenos de transporte são e continuarão sendo extremamente raros. Não preciso demonstrar porque eles são e serão sempre menos frequentes do que os demais fenômenos de tangibilidade. Vocês mesmos podem deduzir com base no que eu afirmo. Aliás, esses fenômenos são de tal natureza complexos que nem todos os médiuns são capazes de produzi-los, e nem todos os espíritos estão aptos a realizá-los. É necessário que entre o espírito e o médium exista uma certa afinidade, uma certa semelhança, capaz de permitir que a parte expansiva do fluido perispíritico do encarnado se misture, se una, se combine com o fluido do espírito que deseja fazer o transporte. A fusão do fluido animalizado do médium com o fluido do espírito deve ser de tal ordem que a força resultante seja só uma. Do mesmo modo que a corrente elétrica, ao agir sobre o eletrodo, produz um só foco, uma só claridade. Você pode me perguntar por que é necessária essa união, essa fusão? Ela é necessária porque a produção do fenômeno de transporte requer que as propriedades essenciais dos espíritos agentes sejam aumentadas com algumas das propriedades do médium. Isso porque o fluido vital indispensável para a produção de todos os fenômenos mediúnicos é atributo exclusivo do encarnado, e por consequência, o espírito operador fica obrigado a se impregnar desse fluido vital. Só assim o espírito pode, por meio de algumas propriedades do meio ambiente, que ainda são desconhecidas para os homens, isolar, tornar invisíveis e movimentar alguns dos objetos materiais e mesmo os encarnados. Não me é permitido, por enquanto, revelar essas leis particulares que regem os gases e os fluidos que cercam os homens. Mas antes que alguns anos passem, antes que uma existência humana seja concluída, a explicação dessas leis e desses fenômenos será revelada, e você verá surgir e se desenvolver uma nova variedade de médiuns, que cairão num estado cataléptico especial ao serem mediunizados. Estado cataléptico. Será que essa palavra tem no dicionário espírita? Cataléptico. 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 Catalepsia. Catita. Catalepsia. Estado mórbido caracterizado pelo enrijecimento dos músculos, insensibilidade, respiração e pulsos lentos e palidez cutânea. Vejam de quantas dificuldades a produção do fenômeno dos transportes está cercada. Por isso, eles são muito raros de serem obtidos, em razão de os espíritos se prestarem muito pouco a produzi-los, uma vez que esses fenômenos requerem da parte deles a execução de um trabalho quase material que lhes causa aborrecimento e fadiga. Por outro lado, isto é muito frequente. As condições em que o médium se encontra opõem aos espíritos uma barreira intransponível, apesar da energia e da vontade que eles tenham em produzir o fenômeno. Assim, as manifestações de tangibilidade, como as pancadas, a suspensão e o movimento de objetos, são fenômenos simples que se realizam mediante a concentração e,
a dilatação de certos fluidos e que podem ser provocados, obtidos pela vontade e pelo trabalho dos médiuns, que são aptos para isso. Quando auxiliados por espíritos amigos e benevolentes, já os fenômenos de transporte são complexos, de natureza múltipla e exigem circunstâncias especiais. Além disso, só podem ser realizados por um único espírito e por um único médium. Necessitam, além dos recursos para a produção da tangibilidade, de uma combinação muito especial para isolar e tornar invisíveis os objetos que serão transportados. Que todos os espíritas possam compreender bem as minhas explicações e entender perfeitamente o que seja essa concentração de fluidos especiais. Para locomover e tocar a matéria inerte, os fatos mediúnicos, além de possuírem uma grande relação com os fenômenos da eletricidade e do magnetismo, ainda constituem a sua confirmação e o seu desenvolvimento. Quanto aos incrédulos e aos sábios, que são piores do que os incrédulos, não me cabe convencê-los e não me ocupo com eles. Um dia serão convencidos pela evidência dos fatos e precisarão se curvar diante do testemunho unânime dos fenômenos espíritas, como foram forçados a fazê-lo diante de tantos outros fatos que de início rejeitaram. Resumindo, os fenômenos de tangibilidade são frequentes, mas os fenômenos de transporte são raríssimos, porque as condições para que eles se realizem são muito difíceis de serem obtidas. Assim, nenhum médium pode dizer que em tal hora ou em tal momento obterá um fenômeno de transporte, porque muitas vezes o próprio espírito se encontra impedido de realizá-lo. Devo acrescentar ainda que esses fenômenos de transporte são duplamente difíceis de serem obtidos em público, onde quase sempre se encontram elementos energeticamente refratários, que anulam os esforços do espírito, e principalmente a ação do médium. Esses fenômenos se produzem quase sempre em particular, de modo espontâneo, na maioria das vezes sem que os médiuns saibam e sem planejamento prévio, sendo muito mais raros de acontecer quando os médiuns estão prevenidos. Por tudo isso, pode-se concluir que existe um motivo legítimo para se suspeitar quando um médium se gaba de obter os fenômenos de transporte à vontade, ou de dar ordens aos espíritos, como se fossem seus empregados, o que simplesmente é um absurdo. Os fenômenos espíritas não são produzidos para servir de espetáculo, nem para divertir curiosos. Se alguns espíritos se prestam a produzi-los para essa finalidade, só podem ser fenômenos simples, porque os de transporte e outros semelhantes exigem condições excepcionais. Lembrem-se, espíritas, que se é absurdo rejeitar sistematicamente todos os fenômenos produzidos pelos espíritos, também não é prudente aceitá-los todos cegamente. Quando um fenômeno de tangibilidade, de aparição, de visibilidade ou de transporte se manifesta espontaneamente e de improviso, aceitem-no. Porém, nunca é demais repetir para que não aceitem nada cegamente. Submetam cada fato a um exame minucioso, aprofundado e severo. O Espiritismo, tão rico em fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem a ganhar com essas pequenas manifestações que hábeis mágicos podem imitar. Certamente vão me dizer que esses fenômenos são úteis para convencer os incrédulos, mas, se não tivesse havido outros meios de convicção, o Espiritismo não contaria hoje com a 100ª parte dos seguidores que possui. Falando ao coração, é que se conseguirá o maior número de conversões sérias. Se para algumas pessoas os fatos materiais são úteis, esses fatos devem ser apresentados de tal maneira que não possam dar motivo a nenhuma
falsa interpretação. Também devem ser apresentados sob condições normais, porque, se forem apresentados em condições que possam gerar dúvidas, eles fornecem argumentos aos incrédulos, ao invés de convencê-lo. Erasto. Comentário de Kardec. Como se vê, quando se trata de exprimir uma ideia nova, para a qual a língua não dispõe de palavras, os espíritos sabem perfeitamente criar neologismos, ou melhor, palavras novas. As palavras eletromediúnico e fluido perispíritico não foram criadas por nós. Aqueles que nos criticam por havermos criado os termos espírita, espiritismo e perispírito, que não possuíam vocábulos semelhantes, poderão agora fazer a mesma crítica aos espíritos. Observação. Catalepsia. Doença nervosa, caracterizada pela suspensão total ou parcial da sensibilidade e dos movimentos voluntários, imobilidade. Caracteriza-se também pela extrema rigidez dos músculos. Pode ser provocada por doença nervosa ou até mesmo ser induzida pela hipnose, por exemplo. Item 99. O fenômeno de transporte apresenta uma particularidade bem característica. Alguns médiums só conseguem produzi-lo no estado sonambúlico, o que facilmente se explica. O sonâmbulo apresenta um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do seu perispírito em relação ao corpo físico, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. É o caso dos fenômenos de transporte que temos presenciado. As perguntas seguintes foram feitas ao espírito que produzia o fenômeno, mas as suas respostas às vezes denotam falta de conhecimento. Pedimos ajuda ao espírito Erasto, muito mais esclarecido do ponto de vista teórico, que as completou com observações bastante pertinentes. Um é o artista, o outro é o sábio. A comparação dessas duas inteligências constitui um estado instrutivo, pois demonstra que não basta ser espírito para tudo compreender. Primeira pergunta. Por que os transportes que você acabou de executar só se produzem quando o médium entra em estado sonambúlico? Resposta. Isto depende da natureza do médium. Os fatos que produzo quando o médium está dormindo poderiam ser produzidos por outro médium acordado. Segunda pergunta. Por que você demora tanto para trazer os objetos e por que você desperta a cobiça do médium, excitando-lhe o desejo de conseguir o objeto prometido? Resposta. Demoro porque necessito de tempo para preparar os fluidos que utilizo no transporte. Quanto à excitação, é apenas para divertir os presentes e o próprio sonâmbulo. Nota de Erasto. O espírito que respondeu não sabe muito, não tem consciência de motivo dessa cobiça que ele instintivamente estimula, sem compreender o seu efeito. Julga divertir as pessoas, quando na verdade provoca sem perceber uma maior emissão de fluido animalizado. É uma consequência da dificuldade que o fenômeno apresenta, e essa dificuldade é sempre maior em alguns médiuns. Quando o fenômeno não é espontâneo. Pergunta 3. A produção do fenômeno depende da natureza especial do médium? O fenômeno poderia ser produzido com maior facilidade e rapidez por outros médiums? A produção do fenômeno depende da natureza do médium e ele só pode ser produzida por médiuns dessa natureza, ou seja, que disponibilizem fluido animalizado em abundância. Quanto à rapidez, o hábito de trabalhar sempre com o mesmo médium não é de grande valia. Pergunta 4. A influência das pessoas que pode atrapalhar na produção do fenômeno? Resposta. Quando elas não acreditam e fazem oposição ao fenômeno, e isso pode nos atrapalhar bastante. Preferimos realizar nossas experiências com as pessoas que acreditam e conhecem o espiritismo. Mas não quero dizer com isso que a má vontade nos paralisa completamente. Pergunta 5.
As flores eu pego nos jardins. Pergunta 5. Onde você conseguiu as flores e as balas que trouxe? Resposta. As flores eu pego nos jardins que me agradam. Pergunta 6. E as balas? O dono da confeitaria não deu falta delas? Resposta. As balas eu pego onde quero. O confeiteiro não deu falta de nada, porque coloquei outras no lugar. Pergunta 7. Mas os anéis têm valor. Onde você os buscou? Será que não causou prejuízo para o seu dono? Resposta. Tirei-os de lugares que ninguém conhece e de maneira a não causar prejuízo a ninguém. Nota de Erasto. Creio que o fato foi explicado de modo incompleto, em virtude da falta de conhecimento do espírito que respondeu. Certamente pode ter havido um prejuízo real, mas o espírito não quis assumir que havia desviado alguma coisa. Um objeto só pode ser substituído por outro que lhe é idêntico, tanto na forma quanto no valor. Assim, se um espírito tivesse a possibilidade de substituir um objeto por outro igual, já não teria razão para se apossar dele, uma vez que poderia utilizar o próprio objeto que usaria para substituir o original. Pergunta 8. É possível transportar flores de outro planeta? Resposta. Não. Para mim, isso não é possível. Pergunta a Erasto. Outros espíritos teriam essa capacidade? Resposta. Não. Isso é impossível, em razão da diferença dos meios ambientes. Pergunta 9. Você poderia trazer flores de outro hemisfério, dos trópicos, por exemplo? Resposta. Desde que as flores estejam na Terra, eu posso. Pergunta 10. Poderia fazer com que os objetos trazidos desaparecessem na nossa frente? Poderia devolvê-los novamente? Resposta. Certamente, assim como eu os trouxe, posso devolvê-los quando quiser. Pergunta 11. A produção do fenômeno de transporte não lhe exige algum esforço, algum sacrifício? Não lhe causa alguma dificuldade? Resposta. Não nos causa nenhuma dificuldade, quando temos permissão para operá-los. Poderíamos ter muitos problemas se quiséssemos produzi-los sem autorização. Nota de Erasto. Mesmo que a dificuldade e o esforço para realizar o transporte sejam reais, ainda assim o espírito não quer admitir. Essa dificuldade existe porque ele é forçado a realizar uma operação, por assim dizer, material. Pergunta 12. Quais são as dificuldades que você encontra para realizar o transporte? Nenhuma. A resposta, além das más disposições fluídicas que podem nos ser contrárias. Pergunta 13. Como você traz o objeto? Segura-o com a mão? Resposta, não. Eu envolvo o objeto em mim mesmo. Nota de Erasto. O espírito não explica de modo claro a sua operação. Ele não envolve o objeto na sua própria pessoa. Como o seu fluido pessoal é dilatável, penetrável e expansível, ele combina uma parte desse fluido com uma parte do fluido animalizado, ectoplasma do médium. E é através dessa combinação que ele consegue ocultar e transportar o objeto escolhido. Assim, ao dizer que envolve em si mesmo o objeto, ele não explica o fato com exatidão. Observação. Podemos entender a afirmação de Erasto da seguinte maneira. Quanto mais pesado for o objeto a ser transportado, maior deve ser a quantidade de fluido disponibilizado pelo médium e pelo espírito, para que a combinação dos fluidos possa realizar o transporte. Como isso é muito difícil, a maioria dos objetos transportados são de pequeno porte, flores, joias, doces, etc. Pergunta 14. Seria possível transportar com a mesma facilidade um objeto pesado de 50 quilos, por exemplo? Resposta. O peso não representa para nós. Trazemos flores por serem estas mais agradáveis que um volume pesado? Nota de Erasto. O espírito está correto. Ele pode transportar 100 ou 200 quilos, pois a gravidade que existe para os homens não existe para os espíritos. Mas, ainda aqui, ele não percebe bem o que acontece. A massa dos fluidos combinados é proporcional à massa dos objetos que ele transporta, ou seja,
A força deve ser proporcional à resistência. Assim, quando um espírito traz uma flor ou um objeto leve, é porque ele não encontra em si mesmo ou no médium a quantidade de fluido necessário para realizar um esforço mais considerável. Pergunta 15. Poderíamos responsabilizar os espíritos por alguns objetos que desaparecem e cuja causa permanece ignorada? Isso acontece com muita frequência, mais do que você pode imaginar. Mas a ação do espírito pode ser remediada, pedindo que ele traga de volta o objeto desaparecido. Nota de Erasto. É verdade, mas às vezes o que é retirado da casa não volta mais, porque os objetos são levados para muito longe. Entretanto, como fazer objetos desaparecer exige praticamente as mesmas condições fluídicas requeridas pelos transporte, isso só pode acontecer com a ajuda de médiuns dotados de faculdades especiais. É por isso que, quando alguma coisa desaparece, é mais provável que o fato se deva ao descuido do seu dono do que a uma possível ação dos espíritos. Pergunta 16. Existe fenômeno que passam por fenômenos naturais e que são devidos à ação de alguns espíritos? Resposta. Fatos dessa ordem acontecem a toda hora, mas você não percebe nem compreende, porque não pensa neles. Com um pouco de reflexão, esses fatos seriam vistos e percebidos com muita clareza. Nota de Erasto. Não se deve atribuir aos espíritos o que é obra do homem. Entretanto, estejam certos de que a influência oculta que eles exercem é constante e produz ao redor dos encarnados 1000 circunstâncias, milhares de incidentes necessários ao cumprimento das tarefas que esses encarnados têm que realizar em suas existências terrenas. Pergunta 17. Entre os objetos transportados, não existem aqueles que podem ser fabricados pelos espíritos? Não existem aqueles que são produzidos espontaneamente pelas modificações que os espíritos podem operar no fluido cósmico universal? Resposta: não por mim, porque não tenho permissão para isso. Apenas espírito elevado é capaz de fazê-lo. Pergunta 18. Como você conseguiu introduzir os objetos na sala que estava fechada? Resposta: eles entraram comigo, envoltos na minha substância. Nada mais posso dizer, porque não tenho explicação para o fato. Pergunta 19. Como você fez para tornar os objetos visíveis se eles eram invisíveis? Resposta: eu retirei a matéria que os envolvia. Nota de Erasto. Não é a matéria propriamente dita que os envolve, mas um fluido tirado, metade do perispírito do médium e metade do espírito que opera o transporte. Pergunta 20. Pergunta a Erasto. Um objeto pode ser transportado para um lugar completamente fechado? O espírito pode espiritualizar um objeto material de tal maneira que esse objeto possa penetrar a matéria? Resposta: esta questão é complexa. O espírito pode tornar invisíveis os objetos que transporta, mas não pode torná-los penetráveis. Ele não pode desfazer a agregação da matéria, porque isso seria a destruição do objeto, tornando o objeto invisível. O espírito pode transportá-lo quando quiser e somente liberá-lo no momento oportuno para fazê-lo aparecer. Entretanto, as coisas que se passam de modo diferente com relação aos objetos que compomos. Nesses objetos, introduzimos somente os elementos da matéria, que são essencialmente penetráveis. Assim como nós mesmos, os espíritos que conseguimos penetrar e atravessar os corpos mais condensados, com a mesma facilidade com que os raios de sol atravessam as vidraças. Desse modo, podemos dizer que introduzimos o objeto num lugar, por mais fechado que ele esteja, mas isso acontece apenas nos casos em que os objetos são compostos por nós. Ver adiante sobre a teoria da formação espontânea dos objetos, o capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Observação:
Notem que o espírito Erasto inicia sua resposta dizendo que a questão é complexa, provavelmente por não encontrar na linguagem terrena termos que lhe permitam uma explicação mais detalhada. Quando se refere aos objetos que eles, os espíritos, compõem, não especifica qual o tipo de composição. Quando diz que utiliza para compor os objetos somente os elementos da matéria, que são essencialmente penetráveis, também não especifica que elementos materiais são esses. Depois, compara o objeto que foi composto com matéria essencialmente penetrável com o perispírito dos espíritos, que podem penetrar qualquer recinto fechado, mas não explica que existem espíritos que não conseguem ultrapassar a matéria densa, uma porta fechada, por exemplo, em função de possuírem um perispírito pouco eterizado. Realmente, trata-se de uma questão complexa.